Boa noite a todos, glória a Deus. Boa noite a vocês também que estão nas redes sociais, acompanhando o culto, que você também consiga prestar um culto agradável ao Senhor, glória a Deus. Quero que você abra a palavra do Senhor, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, vamos ler? Diz assim: certa mulher viúva de um dos discípulos do profeta clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Jesus te pergunta hoje: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça vasilhas emprestadas a todos os vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Diga para o teu irmão: deixa a tua vasilha vazia hoje. Você pode dizer para o seu irmão: deixa a tua vasilha vazia hoje, porque o Senhor quer encher ela. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passaram as vasilhas e ela os enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos a Tua poderosa, soberana palavra, Pai, e que ela venha produzir tudo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, porque nós precisamos de Ti, soberano Deus. Nós precisamos que as nossas vasilhas vazias sejam cheias com Teu óleo e com Teu azeite, Pai, e que as nossas vidas possam ser transformadas, e que o Senhor nos tire do jugo da escravidão e nos leve a uma vida abundante no Senhor. Assim seja. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos numa série de palavras e nós estamos estudando esse capítulo, esses versículos específicos. O pastor Maurício já pregou semana passada e nós estamos revendo. E hoje o título dessa palavra é a vasilha da obediência. Mas para nós obedecermos a Deus, nós precisamos que as nossas vasilhas estejam vazias, para que o Senhor encha em nós com a obediência. Nenhum de nós é obediente. Se alguém disser que eu sou obediente, mas nós já nascemos de uma forma em que a desobediência está dentro de nós. E Deus, Ele quer nos trazer para dentro da palavra dEle, para nos ensinar a ser obedientes em todas as coisas ao nosso Deus poderoso e a sua sã doutrina e a sua sã palavra, porque da palavra de Deus, a palavra de Deus produz vida e vida abundante para todos nós, e é o que o nosso Deus poderoso quer para nós hoje. Ele quer transbordar de um azeite novo em nossas vidas. E Ele vai fazer tudo o que é a vontade dEle para as nossas vidas neste lugar. Você crê? E o Senhor, então, Ele quer trazer um transbordamento. Aquela mulher, ela chegou ao ponto em que ela seria escrava, os seus filhos seriam escravos, e ela não teria o dinheiro suficiente para pagar a sua dívida. E ela olhou para toda a situação em que ela se encontrava, e ela se lembrou do homem de Deus, porque o seu esposo,
ele era um dos discípulos do profeta. Então, ela vai até o homem de Deus e conta para ele tudo o que ela estava passando e que ela precisava de algo tremendo de Deus. Ela precisava de um milagre. Então ela chega e ela usa uma palavrinha que todos nós precisamos aprender quando estamos na casa de Deus. E mais do que estar na casa de Deus, nós precisamos fazer isso quando estamos diante de Deus: a transparência. Ela chegou ali no versículo 2 e o profeta pergunta: o que quer que eu faça? E ela conta tudo o que ela estava passando. Quantas vezes a gente chega diante de Deus ou diante de um discipulador e nós não utilizamos a transparência de falarmos aquilo que realmente nós precisamos, aquilo que realmente precisa ser transformado na nossa história, na nossa vida. Nós precisamos obedecer à voz de Deus, mas para obedecer, primeiro nós precisamos usar a transparência com Deus, abrir o seu coração. A palavra de Deus diz: não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração diante de Deus. É isso que Ele quer, que a gente rasgue o coração da gente diante do Senhor e diga o milagre que precisamos hoje. Aquela mulher se encontrava numa situação terrível de caos na sua história. Seus filhos seriam vendidos como escravos e a dívida que ela tinha era tão imensa. Quantas dívidas nós temos hoje? Talvez não financeiras, alguns com financeiras, outras dívidas, talvez dos nossos pecados, das mazelas, das muitas mazelas que praticamos durante os longos dos nossos anos, das nossas vidas. Mas o Senhor Jesus, Ele já pagou um preço por mim e por você. E Ele quer hoje dizer assim: olha, a tua dívida já foi paga na cruz do Calvário, aleluia. O sangue do Cordeiro já foi derramado por nós. E aquela mulher então chega e conta tudo o que ela precisa. E o profeta dá um direcionamento para aquela mulher. E esse direcionamento muda a história da sua vida. Mas não só pelo direcionamento, porque muitas vezes nós estamos na casa de Deus, recebemos a palavra santa do Senhor que sai deste altar, porque não são homens ou mulheres que falam, é o próprio Deus através da sua palavra. E Ele vai lá e nos constrange e nos transforma por dentro, dizendo que a palavra é dele, não daquele pequeno que ministra, que está escondido no Senhor. Porque quem sobe aqui é escondido no Senhor para que não apareça, mas o único que tem que aparecer é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, e a palavra dele é a verdade, e é a única coisa que liberta e transforma. Então, ela recebe a palavra do próprio Deus através do Altíssimo, que diz: pegue vasilhas e muitas vasilhas, feche a porta atrás de si, de você e da tua casa, e despeje o óleo. Não é algo, se a gente pensar, como assim, eu só tenho um pouquinho de azeite, vou despejar em vasilhas vazias, isso não tem cabimento. Quantas vezes nós recebemos palavras do altar e nós dizemos: não, isso não é para mim, isso não tem cabimento, é para qualquer pessoa, mas não é para mim. Se você está aqui, ou se você está em casa ouvindo essa palavra é para você, sim. E não é para o nosso vizinho, para o nosso irmão, para quem não está ouvindo, é para nós que estamos ouvindo. E o Senhor, Ele quer sobejar algo novo, e Ele quer nos tirar desse jugo da dívida, do jugo dos nossos filhos serem escravos do mundo, escravos do pecado, escravos de tantas coisas. O Senhor hoje, Ele quer transformar a minha vida e a sua vida. E então aquela mulher obedece à voz de Deus. A obediência, ela opera milagres, ela transforma vidas. E eu sou prova disso em muitas vezes, e eu creio que você também. Quando nós desobedecemos, quantas coisas terríveis acontecem, e isso pode ser até pai e mãe. Imagina o Deus Altíssimo e Poderoso.
Mas quando a gente obedece, chaves são viradas, situações são mudadas. E a vida dessa mulher foi mudada. Quero que você abra lá, Atos 2:42. Nós vamos usar bastante a Bíblia, tá? Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Em tudo eles obedeciam os apóstolos. E eles tinham comunhão. E eles viviam ali nas orações. Mas quando alguém, e a gente discorre todo o livro de Atos, quando alguém não obedecia, ou não vivia aquilo que estava de acordo com a palavra, com os ensinos de Deus, ele se tornava um câncer no meio do povo de Deus, com ensinos falsos, com mentiras e com enganos que destruíam o povo de Deus. Assim é a obediência da palavra de Deus. Quando nós não aprendemos aquilo que Deus quer para nós, dentro da palavra, nós podemos nos tornar um câncer dentro da igreja, proferindo mentiras e enganos para os outros. Como a palavra de Deus e a obediência a ela transforma vidas. Mas quando eles viviam de acordo com tudo que Deus tinha, a prosperidade, a bênção de Deus vinha. E eles perseveravam. Eles perseveravam nas orações, na comunhão dos santos. E eles perseveravam na palavra de Deus, de tudo aquilo que Deus tinha para eles. E eles viviam uma vida de santidade. O Senhor quer que a gente se separe das coisas do mundo para viver uma vida santa e digna e reta diante dEle. Porque obedecendo a palavra de Deus, nós vamos atrair todos os milagres que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu tenho certeza que eu e você precisamos de milagres. Nós precisamos que coisas sejam removidas, transformadas por Deus. E Deus, Ele quer fazer isso nas nossas vidas. Quando nós obedecemos a palavra santa e poderosa dEle. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. É o que a palavra de Deus diz, não se engane. Não existe vários caminhos, existe só o caminho, que é Jesus. E Ele nos leva ao Pai. E Ele quer hoje transbordar a tua vida, porque se você obedecer, se você crer de todo o coração, a sua vida vai ser mudada. Talvez você entrou naquela porta dizendo para mim, hoje é o fim. Deus, Ele tem uma história nova na tua vida. Deus tem coisas grandes para você. Não é o fim, porque Deus está contigo. E Deus, Ele vai mudar a tua sorte. Vamos para grandes homens de Deus que obedeceram a palavra. Vamos ver o que a obediência pode fazer. Abra lá em Gênesis 12:1. Diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Deus deu uma ordem para Abraão. Abraão imediatamente fez o quê? Obedeceu a voz de Deus. Hoje, se a gente vai para qualquer lugar, a gente tem GPS, a gente tem várias formas de saber o caminho. Não é verdade? A gente nunca sai sem saber para onde que a gente vai. Mas quando a gente vem para o Senhor Jesus, Ele diz: ei, esquece teu GPS. Esquece de saber para onde que eu vou te levar. Eu vou te levar talvez para caminhos que você não sabe, mas simplesmente vá de acordo com a minha voz e com aquilo que eu te mandei. O Senhor quer que você ouça a voz e a direção dEle, que vem do quê? Da palavra poderosa de Deus, e que você imediatamente obedeça a voz dEle. Abraão poderia dizer: não, peraí, aonde que é essa terra, Senhor?
ele não fez isso. Ele simplesmente juntou as suas coisas, a sua esposa, o seu sobrinho e foi. Se Deus está te mandando fazer algo, obedeça a voz do Espírito Santo de Deus. Obedeça a voz poderosa e potente de Deus. Quando Deus ainda pediu maiores sacrifícios a Ele, como seu próprio filho, o que foi que Ele fez? O que foi? Obedeceu prontamente a Deus, sem questionar. Porque ele conhecia o Deus poderoso de amor e de misericórdia que ele servia. E que até mesmo das pedras Deus suscitaria descendentes a Abraão. Deus é Deus para fazer. E esse nível de confiança e obediência que Deus quer de mim e de você. Que a gente não olha, Senhor, mas eu não quero isso para a minha vida, eu quero aquilo. Deus tem coisas para a tua vida, obedeça, será bênção para a tua vida. Em nenhuma das histórias da palavra de Deus, Deus deu coisas ruins aos seus filhos. Se pedirmos, Senhor, para ti um pedaço de pão, se nem aos seus filhos te daria cobra, imagina o teu Pai que estás nos céus. Não é isso que diz a palavra? Deus, Ele quer te dar o melhor, confie em Deus. E nisso, Deus elevou Abraão a um nível maior. Em cada vez que Deus provava o coração de Abraão na obediência, em níveis maiores o Senhor colocava o seu servo. E Ele é o Pai da fé. É o Pai de todas as nações do mundo. Os filhos de Deus são suscitados a Abraão. Aquele que não poderia ter nem sequer um único filho. Deus é tremendo. Vamos lá para Gênesis 37, 26 e 27. Agora a história de José. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. José teve um sonho e Deus deu algo grande para o coração dele. E os seus irmãos enciumados jogam seu irmão num poço. Não foi isso? Jogam o próprio irmão, o irmão mais novo, no poço. Talvez hoje você chegou a essa casa, na casa do Senhor, e disse: estou sendo jogado no poço. Ninguém me valoriza, ninguém me vê. O Deus Altíssimo e Poderoso vê todas as coisas. E Ele está te vendo, Ele te valoriza, Ele te ama, Ele te escolheu. José imediatamente não se deixou vencer. Talvez o coração dele foi extremamente entristecido naquele poço solitário, vendido como escravo. Mas Deus tinha dado um sonho para ele, e ele simplesmente não murmurou. Ele obedeceu aquilo que Deus já tinha plantado em seu coração. Nós precisamos viver esse nível de obediência. Aí você me diz: mas meu Deus, como assim? Como assim? José obedeceu, qual a vantagem nisso? A vantagem da promoção da morte para a vida, porque ele poderia ter morrido lá. E Deus deu vida para ele. E ele sabia que ele estava sendo promovido por Deus. Mais para frente, de um escravo, ele sabia o que tinha dentro do coração dele. E ele se destacou na casa de Potifar. Mas mais uma vez, vem uma mulher sedutora e tenta roubar José. Levar José para o pecado, para o poço do pecado. Mas ele tinha dentro do coração dele o que o Senhor tinha com a história dele.
e ele não se vende ao pecado. E vai ser encerrado numa prisão. Qual prisão você se encontra hoje? Você não vai se manter lá se você entender que há um Deus todo-poderoso por você, que muda chaves e muda história, e muda todas as situações. E Deus lá da prisão tira José para ser quem? O governador de todo o Egito. O segundo depois de Faraó. Aquele que administrou todas as coisas e que pode ainda abençoar a vida daqueles que o jogaram no poço. Por causa de uma palavrinha chamada perdão. Deus promoveu José e Ele quer promover a minha vida e a tua vida. O Senhor não vai te deixar você nesse poço. O Senhor não vai te deixar você jogado. Ele ama você e Ele te escolheu. E Ele te trouxe aqui para te lembrar hoje qual é o sonho que Ele colocou dentro do teu coração. Porque Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer e Ele vai colocar, porque Ele é Deus poderoso para isso. Mas para sermos promovidos, precisamos passar pelo teste da obediência. O Senhor quer nos levar para o céu, mas para isso nós precisamos passar pelo teste da obediência. E seremos provados nela. Assim como esses grandes homens de Deus. Abra lá em 2 Samuel, o capítulo 5, versículo 17 ao 25. Diz assim: Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza, mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então, Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: Vá, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: O Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos e Davi e os seus homens o levaram embora. Os filisteus tornaram a subir e se espalhar pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor e ele lhe respondeu: Não ataques de frente, mas rodeie por trás deles e ataque-os por diante das amoreiras. E quando, preste atenção, e quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Geba até Géser. Os filisteus foram um povo inimigo de Deus da vida todinha. Nós vemos várias passagens bíblicas de quanto os filisteus atacavam Israel, o povo escolhido de Deus. Mas quando Davi consulta Deus, o Senhor o manda ir para trás das fileiras. Mandou recuar, recue. Um general de guerra, poderoso em guerra, que vencia todas as coisas, que venceu um urso e um leão, com a força do seu braço. Recuar, Senhor, ele não poderia ter dito: recuar, Senhor, diante desses filisteus. Eu já matei gigantes por causa de ti. Recuar, Senhor. Não, imagine o meu título e o meu nome diante do povo, porque eu sou rei. Já fui ungido 3 vezes diante do povo. Como eu vou recuar? Não. Ele obedeceu à voz de Deus. Muitas vezes precisamos entender que somos flecha na mão do valente. E quando um arqueiro pega o arco para ele avançar com
a flecha, ele deve puxar para trás para atingir o alvo certo. Você é essa flecha na mão do valente, do Todo-Poderoso. E quando Deus manda recue, recue, obedeça. Aquele homem não olhou, Davi não olhou para o seu título importante de quem ele era diante dos homens. E eu não digo só de títulos, mas quantas coisas nós guardamos dentro do nosso coração. Ah, não, eu sou o mais bonito, eu sou o mais importante. Ah, veja só, sou tão inteligente diante dessa pessoa que não estudou. Ou tantas coisinhas que o inimigo coloca dentro do nosso coração para a gente se achar diante de uma situação onde Deus quer que a gente recue, para que Ele possa mostrar o poder dEle, para que Ele derrote os nossos inimigos e nunca mais eles se levantem diante de nós. Depois de que Deus arvorou a guerra para Davi e foi à frente dele nas copas das amoreiras, nunca mais o inimigo filisteu se levantou contra o povo de Deus. Quando Deus vai na nossa frente, o Senhor já venceu por nós todas as batalhas. Aleluia! Glórias ao nosso Deus poderoso, porque Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é Deus que arvora as nossas guerras. Você tem um Deus assim que arvora as tuas guerras, porque você chega na casa de Deus preocupado. Se é diante de Deus que você tem que exultar e louvar e salmodiar Ele, e agradecer e ter um coração agradecido, porque Deus já arvorou as tuas guerras. O teu tempo não é o tempo de Deus. Ele é o dono do tempo, Ele é o dono de todas as coisas, e Ele vai fazer na sua vida se Ele já prometeu que vai fazer. Ele não é homem para que minta. Ele é Deus poderoso para fazer. Deus venceu as guerras para Davi, todas elas. E Deus quer arvorar a tua guerra hoje. Vamos lá para Deuteronômio 32, versículo 2. Diz assim, olha: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como a gota de água sobre a erva. Moisés queria deixar algo importante para o povo. E a vida de Moisés foi marcada pela obediência ao Senhor. E ele foi abundantemente abençoado em toda a sua vida. E interessante que o pastor Marcos é que montou essa palavra, e eu sempre o auxilio como uma boa esposa. Eu quero sempre ser auxiliadora do meu esposo amado. E ele é um homem que veio da roça. E eu acho tão bonitinho, porque às vezes Deus dá um entendimento para ele que a gente não tem, porque vem numa simplicidade tão grande. E ele levantou de madrugada, muito de madrugada, e foi sair ali na hortinha que ele planta, nas plantações dele. E aí ele chegou depois e pregou aqui de manhã também, e ele falou que muitas vezes a gente vem para o culto e a gente espera, sabe, um sobrenatural de Deus, que a gente fica aleluiado. A gente gosta de ficar aleluiado, né? É bom, faz parte. E a gente gosta do estrondo, do barulho, do povo de Deus cantando, do povo de Deus gritando, do povo de Deus falando em línguas. Só que muitas vezes Deus se apresenta assim, como uma chuva serena, serôdia, que vai molhando a planta devagarzinho. Mas os nutrientes vão lá na raiz, onde realmente precisa do nutriente. Porque Ele não quer lavar a terra.
Ele quer hoje, sabe fazer o quê comigo e com você? Ir lá nas nossas raízes e colocar o nutriente que Ele precisa de confiança, de obediência. E que essa palavra venha como uma chuva serôdia, mansa, mansinha, como Ele me explicou hoje de manhã. Eu quero essa chuva mansinha do Senhor, que ela venha hoje sobre nós, na mansidão do Espírito Santo, que é manso, que é humilde, e que te recebe, e que te ama, e que sabe o que você precisa. Ele conhece as dores do teu coração e da tua vida, e hoje Ele quer simplesmente ir lá na tua raiz e dizer: filhinho, filhinha, me obedeça. Obedeça a minha palavra, porque nela há toda a verdade, e na minha palavra há toda a vida, há fôlego de vida para você. Não é o fim, não foi o fim de José, não vai ser o seu fim. Não são só histórias, são a verdade de Deus para mim e para você. O Senhor quer nos promover a níveis mais altos, quando a gente obedece a Ele. Ele sabe o que você precisa, mas será que você tem obedecido à voz do Santo dos Santos, do Todo-Poderoso? Nós precisamos tirar a desobediência do nosso coração, da dureza do nosso coração, e deixar a chuva serôdia de Deus, a chuva que rega o nosso coração, para que sejamos obedientes a Ele. Para que a palavra de Deus entre na raiz e produza muitos frutos. Assim como essa mulher, essa mulher, ela chegou, obedeceu, porque ela sabia que não teria mais jeito para ela, se ela fosse para o mundo. Mas em Deus a solução, e Deus fez da obediência dela um grande milagre para a sua história. Assim como todos esses grandes homens de Deus, quando obedeceram fielmente a tudo que Deus colocava, eles eram tremendamente abençoados e viam os milagres e os feitos poderosos de Deus. Eu quero ver os feitos poderosos de Deus. Você quer ver os feitos poderosos de Deus na sua vida? Nós queremos ver, contar e dizer o quanto nosso Deus é poderoso, mas precisamos viver a obediência, deixar as vasilhas, tirar as vasilhas cheias e colocar as vasilhas vazias, para que o azeite do Senhor nos encha, para que Ele derrame. Vamos lá, para finalizar, em 2 Coríntios 5, 15 ao 17. Diz assim: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. O Senhor, Ele quer que a gente se renda hoje a Ele, não intelectualmente apenas, não conhecer a palavra só, conhecer, porque é fácil conhecer a palavra, é só ler. Mas Ele quer que a gente experimente a palavra e viva a palavra de Deus na nossa vida, na nossa história. Ele quer mudar tudo, mas para isso a gente precisa deixar só o intelecto de lado e viver espiritualmente as coisas que são espirituais, porque elas não são terrenas e não são carnais, elas são espirituais e elas são discernidas apenas espiritualmente. Quero que você se levante.